Olá, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo ao nosso estudo. Este é o seu programa Classe dos Professores. Então vai lá, pegue sua lição, a sua Bíblia e venha com a gente. Mais uma vez é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento com você, compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus. Nós estamos aqui com o nosso guia, a lição da Escola Sabatina, e já estamos na lição 11. Já estamos quase chegando no final, uma série de estudos que vai até a 13ª lição. E hoje o título é Jesus, autor e consumador da fé. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu não posso deixar de agradecer a você que tem acompanhado o Classe dos Professores, tem participado lá, fazendo seus comentários. Continue fazendo isso, tá? Coloque lá de onde você está nos assistindo. Coloque também o seu pedido de oração, nós estaremos orando por vocês também. E olha só, eu tenho um abraço especial aqui para mandar para Nara, lá do Japão, que tem nos acompanhado sempre, né? E a Meire Sena, do Gama, né, que pediu para a gente mandar um abraço, né? E vai aqui o nosso abraço, nosso carinho para vocês aí do Gama, tá bom? Pessoal, eu tenho aqui pessoas muito importantes e você que já é membro desse canal já conhece esse grupo aqui maravilhoso, mas de repente tem alguém que está aqui pela primeira vez, eu não posso deixar de apresentar essas pessoas, viu? Aqui ao meu lado eu tenho a Cristiane. Cristiane, ela é membro da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília. E ao lado da Cristiane está o pastor Davi Sabino, membro da Igreja Adventista do Lago Sul também. E ao lado do pastor, bem distante de mim hoje, está a Vanessa. Vanessa é membro da Igreja Adventista da Asa Norte, Brasília, né? Bom ter a companhia de vocês mais uma vez para esse estudo, viu? Antes, vamos fazer uma oração? Pastor, você ora para a gente? Oremos. Deus eterno, obrigado uma vez mais pelo privilégio de podermos entrar em contato com a Tua graça através do estudo da Tua Palavra. Amém. Confirma em nosso coração e entre nós, aqui e aqueles que nos acompanham, a presença maravilhosa e iluminadora do Teu Espírito Santo. Nós oramos em Cristo. Amém. Amém. Bom, vocês já sabem que a gente tem um texto, né, que nós chamamos de texto áureo, né, ou verso áureo, né? Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, eu queria pedir para que você nos acompanhasse na leitura. Diz bem assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. E o título da lição, como eu já falei, Jesus, autor e consumador da fé. Mas olha só, Hebreus, ele apresenta toda essa história, né, como se fosse uma corrida. E a Vanessa, eu acho que está bem, está gostando dessa lição aqui, né, Vanessa? Porque fala e mostra muito como se fosse uma corrida de revezamento, né, Vanessa? Não é uma corrida de bastão, né? Você que já participou sabe como que funciona, né? A corrida tem o bastão, ele passa, né, de um para o outro. Lá nos meus 12 anos, faz muito tempo. Hoje eu não corro tanto, mas já ganhei. Já ganhou, né? Já, e é muito legal, mas você precisa ter confiança, fé e disposição para você concluir e confiar naqueles que estão junto com você. Um inicia e depois chega no próximo, passa o bastão, né? O outro vai continuar aquela corrida. E você tem que fazer o seu máximo para que o outro consiga, você tem que concluir sua parte, consumar ali a sua parte, vamos dizer assim. Você faz o seu melhor para deixar ele num tempo bom, né? Isso, aí vem o próximo, que aí depois vem, o próximo tem que fazer o seu melhor também, e assim por diante. Se um aqui falhar, o outro vai dar um pouquinho a mais para ver se consegue compensar. E assim vamos indo. E o legal, né, Rafael, é que, né, Vanessa? É que a vitória de um é a vitória de todos. Todos vencem, né? Maravilha. E a corrida cristã é assim, todos serão vitoriosos. E olha só, então quem iniciou essa corrida nossa, né, se nós estamos participando de uma corrida, quem iniciou essa corrida foi os nossos heróis da fé, né? Lá atrás, eles começaram, eles deram o melhor deles, né, nessa corrida. E nós não iremos receber o prêmio sozinhos, né? Então, eles concluíram a primeira etapa, mas eles não receberam o prêmio ainda, né? O bastão vai sendo passado de geração em geração, e quando o último concluir, né, passar a linha de chegada, e todos juntos receberemos a premiação. É isso então, né? Maravilha. Bom, os exemplos não apenas dos heróis da fé, mas também de Jesus,
ele nos ensina o caminho certo, né, para nós chegarmos a essa conquista. Pastor, Hebreus capítulo 10, versículo 36, mostra que nós devemos ser perseverantes. Qual que é o segredo da perseverança, pastor? Olha, perseverança é fundamental, né, Rafael? Gente, por favor, né? Vamos combinar aqui. Perseverança, a gente tem que ter essa característica na nossa experiência cristã. Porque se a gente desanimar, tudo aquilo que Jesus fez, né? Olha o trabalho que Jesus teve. Ele morreu na cruz e tudo mais. Toda essa obra vai por terra na nossa vida, pelo menos, né? Na verdade, né, Cris e Vanessa, foi o que aconteceu lá com o povo de Israel. Eles não perseveraram em quê? Essa é a questão. Não perseveraram na fé. Né? A fé, a grande experiência da vida cristã, pastor, que é a fé. Posso só fazer uma comparação? Rafael começou dizendo ali que era revezamento. Que aí vamos pensar, o revezamento, você precisa passar o bastão para outro, você falou de geração em geração. Quando entra aqui na perseverança, eu imagino uma maratona, que você tem que perseverar, mas tem que perseverar para essa maratona, porque maratona quando você faz assim de longa distância e que tem altos e baixos, você vai ter que subir, vai ter que saber o momento que você precisa respirar melhor e exige não parar. Um preparo físico, exige muito que você tenha perseverança, permaneça. Então, será que seria uma corrida essa que a Bíblia fala, uma maratona de revezamento? Aí, olha aí. É isso mesmo. A vida cristã é essa corrida, não é? É uma corrida, é uma batalha diária na qual a gente está. E a vantagem é que quem está revezando com a gente é quem, né? É Jesus que está do nosso lado, continuamente nos ajudando, nos animando e tudo mais. Agora, sem fé, né, é impossível a gente trabalhar esse processo todo da salvação que Deus quer operar na nossa vida. Aliás, todos nos lembramos de que quando a Bíblia fala sobre os acontecimentos finais, quando Cristo voltar, a Bíblia faz uma pergunta: será que quando ele vier, achará fé, né, nas pessoas aqui na Terra? Então, a fé é um negócio assim muito fundamental. Não é aquele negócio do digamos assim, do super-herói, né? O super-herói, ele tem assim uma absoluta autoconfiança e aí ele concentra. E a Bíblia diz que se a gente tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente pode remover até montanhas, pedras. Então, o que a Bíblia quer dizer com fé não é aquele do super-herói que concentra ali a sua mente e levanta a pedra com a mente. Não é esse o sentido, porque ali é uma confiança própria, não é a fé da qual a Bíblia está falando. A fé é diferente. A fé ela tem um conteúdo completamente diferente. Ela não é pensamento positivo, não é concentração em um objetivo necessariamente. Não é autoconfiança, é confiança no alto, porque a fé vem de lá. Então, quando a lição Rafael fala sobre a perseverança, na verdade o livro de Hebreus fala sobre a perseverança, é que se nós depositamos a fé que vem de lá na pessoa de Jesus, e ela vem do autor da fé, aquele que nos propicia a possibilidade e nos comunica isso, se a nossa fé está determinada e direcionada na pessoa de Jesus, o que Paulo diz para a gente, vocês têm todos os elementos. Cristo fez tudo em favor de vocês. Por favor, gente, persevere. Não desanime, né? É quase um chamado do autor do livro de Hebreus, né, para a gente não desanimar nesta jornada que a gente tem grandes chances enormes, absolutamente foram feitas todas as providências para a gente ser vencedor. Se for um atleta, ele está bem alimentado, ele treinou bem, ele está com a sua mente preparada, o foco, etc. Então Paulo fala, creia e não desanime, persevere nessa caminhada que você vai ser um vencedor em Cristo.
Jesus. Maravilha. Nesse contexto ainda da perseverança, uma coisa que me vem à mente é assim, a gente tem a fé, não é isso? A nossa vida. Imagine que você fez um exame de eletrocardiograma e aí vai dar retinho assim, ó, a linha lá. O que significa para você? Significa que você morreu, certo? Foi-se, vamos dizer assim. Mas, se ele vier assim, ó, com movimentos, né? Com movimento, ou até um eletroencefalograma ou cardiograma, qualquer um desses, significa que você está vivo, concorda? Muito bem. Então, para perseverar, é você entender que vai ter momentos que você vai se sentir mais animado, ou que vai estar melhor, vai estar mais leve, até, e você até vai seguir, mas vai ter momentos que vai ter isso. Não é a hora de desistir e parar aqui, é a hora de subir de novo. Subiu, cuidado, e vai indo. A vida espiritual e essa corrida que a gente vai, ela vai ter isso, não no sentido de você ter fé ou não ter fé, não é nesse sentido. É no sentido de que vai ser difícil, às vezes vai ser mais tranquilo, vai ter momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, e a gente vai ter isso. Isso se chama fé, isso se chama perseverança, isso se chama vida em Cristo. Aliás, então, Vanessa, se tiver uma linha reta, né, quer dizer, você precisa entender que a vida tem mesmo esses altos e baixos. E isso é vida, né? Se tiver retinho, você já morreu, quer dizer, você desanimou. Então, perseverança é realmente entender que às vezes também tem subidas e descidas. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nada será para sempre, né? Nem um momento de dor, nem um momento de felicidade será para sempre. Tudo passa, né? É justamente isso. Vanessa, mas quando a gente fala de fé, é impossível, né, a nossa mente não voltar a um personagem bíblico, né? Abraão, o pai da fé. Né? E a lição de segunda-feira, ela vem falando de Abraão. E eu queria perguntar para você agora, o que a história desse homem tem a nos ensinar? Nossa, daria para a gente ficar aqui semanas falando do que a história de Abraão traz para a gente. O primeiro ponto que a gente tem que pensar sobre a questão, por que Abraão é considerado o pai da fé, né? Por que nós falamos disso? Em Hebreus 11 vem aquela lista dos heróis da fé, mas Abraão ali é um ponto importante, o que a gente considera mais importante é do que nós falamos o pai da fé. Vamos entender esse contexto. Abraão, um velhinho, já que tinha sido prometido que ele seria pai de uma grande nação, mas para ser pai de uma grande nação você tem que ter filho, né? Pois é. Mas ele não confiou totalmente, tanto é que ele teve um filho com uma outra esposa, que não era, né, e que foi Ismael. E ele chegou até a expulsar, pelo conselho de sua esposa, né, de uma da sua esposa, que fosse, né, falou para Sara, Ismael foi expulso dali, não foi isso? Pois é. Ele errou nisso, mas ainda assim, esse homem pode ser considerado o pai da fé? Pensem bem, quando Isaac vem na história dele, Isaac já é um milagre, porque Isaac veio de uma velhice, uma mulher que não podia ter filho, que naquela época não tinha acontecido nunca, foi o primeiro a acontecer. Isaac já é um milagre. Quando Abraão depois é solicitado por Deus que sacrificasse Isaac, olha que situação, ele tinha que acreditar na coisa que ele não via, ele tinha que pensar em algo, tinha que ter fé para entender que o Isaac ainda era o milagre. Quantos de nós já recebemos a bênção, já recebemos o milagre, mas quando nós passamos por provações a gente desiste e passa a ser até muito contraditório, porque peraí, ele não é o filho da promessa, ele não é aquele que vai ser o que vai ficar, então é contraditório, como é que eu vou sacrificá-lo? Aí eu penso aqui comigo, naquela época ainda não tinha acontecido a ressurreição, será que Abraão pela fé estava vendo a ressurreição? Será que ele pensava assim, não, meu filho pode morrer, mas vai ressuscitar, porque Deus pode todas as coisas, eu nunca vi isso acontecer, mas pode ser que pela fé isso eu consigo ver? Vocês percebem que pela história de Abraão, ele consegue trabalhar com uma perspectiva intelectual, olha que interessante, é a realidade da fé. O que é a perspectiva intelectual? Ele viu fatos que ainda não tinham acontecido, mas
ele vê, e aí não é pensamento positivo, aquela coisa de você falar assim, não, eu vou ter um apartamento, então tiro a foto do apartamento, coloco ali, vou ficar olhando aquele apartamento e tal. Ah, o carro X, eu quero uma BMW, então vou pegar a foto da BMW, colocar ali, eu vou ficar olhando, eu quero. Isso não é fé não, gente, por favor. Abraão via pela perspectiva intelectual do conhecimento que ele tinha em Cristo, ou a comunhão que ele tinha certeza do que ia acontecer. Sim, Vanessa. O conhecimento que ele tinha de Deus, né, proporcionou essa fé, né? Ele mesmo, ele e a sua esposa eram provas de que isso, algo inexplicável poderia acontecer, né? Eles não tinham mais condições fisiológicas, eles não tinham mais condições de ter filho. E Deus prometeu e eles tiveram um filho, né? Então, Abraão olhava para a vida dele mesmo e sabia que Deus poderia fazer um milagre, né? Então, se Isaac já era um milagre, e se dentro da perspectiva ali de olhar para trás, ele olhar e ver, puxa, ele já realizou esse milagre, então eu posso confiar, porque o que ele fez lá atrás, ele vai continuar fazendo, porque Deus não muda de ideia. Será que você, no lugar de Abraão, ia pensar, mas espera aí, ele me deu Isaac por um milagre e agora está tirando de mim, ele mudou de ideia? Será que Deus muda de ideia? Não é assim. Se a gente conhece esse Deus, a gente tem fé. Por isso que eu trago de novo a frase aqui para vocês, que a perspectiva intelectual, a maneira como você vê esse Deus vai determinar o tamanho dessa fé. Porque se você tem uma dimensão de quem é Deus na sua vida e como Ele atua e quem Ele é, o seu relacionamento com Ele, a realidade da fé acontece. Por isso, Hebreus é tão taxativo. Sem fé, é difícil que algo tão rico quanto foi a vida de Abraão, que não tinha perspectiva nenhuma, como o Rafael falou aí, né? Na idade fisiológica, etc., não tinha perspectiva nenhuma. Se ele não tivesse essa confiança em Deus e Deus não a visse nele, Deus não teria condições de realizar aqueles grandes milagres que Deus realizou na vida de Abraão. Vocês estão falando aí, né, e falaram bem aí sobre esse nosso pai da fé, né? Mas colocar a Cristiane aqui na conversa também. Cristiane, e Moisés? O que a gente pode falar de Moisés? Então, é outro que a gente olha, se a gente olha toda a história de Moisés, desde ele pequenininho, a gente já vê que a vida dele também é um milagre, né? Por quê? Porque Moisés não nasceu e não era para ter sobrevivido, né? Era para Moisés ter morrido. Mas a mãe tinha uma fé grande e ela faz o que? Ela esconde aquela criança, né? E aquela criança, então, é encontrada e vai morar onde? Num palácio. A filha de Faraó o encontra e ele vai ali morar num palácio com todas as riquezas, tudo muito, né, assim, humanamente falando, hoje, olhando, era uma vida que qualquer um queria ter, né? Uma vida de luxo, de riqueza, tenho o que eu quero, na hora que eu quero, vários servos. Era uma vida muito boa. Só que a gente olha que Moisés ele não gosta daquilo. Ele não fica feliz com aquilo, né? O que para muita gente é felicidade, os bens materiais, ele se recusa a ser chamado de filho da filha de Faraó, né? Então ele abandona aquilo ali para seguir promessas. Promessas. Mas quem é que segue promessas, né? A gente olha e fala, é loucura. Eu vou deixar tudo isso aqui para seguir promessas. Ele não sabia, assim. Ele sabia porque ele tinha fé, né? Ele acreditou que todas as promessas que Deus fez, ele não via, não era uma coisa visível, né? Mas ele acreditava, ele sabia que ia acontecer pela fé, né? E é aquela coisa que Vanessa colocou, o pastor também, ele acreditou que Deus não muda. Deus ele não vai mudar. Ele falou, ele vai cumprir. Não interessa quando, quanto tempo vai demorar. E assim na nossa vida também. A gente precisa acreditar. Não interessa quando, mas Deus ele vai cumprir. E ele já prometeu que ele vai voltar, ele vai nos buscar. E a gente precisa ter a mesma visão que Abraão teve, Moisés teve, e se apegar nessas promessas, porque vai ser cumprida. Eu queria complementar o que Cris disse. Abraão e Moisés, ambos, tiveram questões do nascimento
né? O bebê Isaac nascer de um milagre, o próprio Moisés era para ter morrido ali, mas foi colocado no rio Nilo, foi salvo e tal. A maneira como é conduzida a vida desde o nascimento ou desde o ventre pode nos dar certeza de que temos um propósito. Eu digo isso porque eu estou aqui hoje, mas minha mãe não podia ter filho, minha mãe teve um eclâmpsia quando eu estava com 8 meses de gestação, entrou em coma, e decidiram salvar a vida da minha mãe e me deixaram lá na barriguinha dela. Só que ela já estava em coma, ela já não estava bem. E quando foram fazer a cesárea, achando que eu estava já sem vida, eu chorei. E lá estava eu, viva, saí de alta antes da minha mãe, eu cabia assim, na mãozinha da minha mãe, na verdade. Eu fiquei muito melhor do que minha mãe muito tempo. E toda vez que eu lembro do milagre do meu nascimento, que eu não deveria nascer, e que eu nasci, e que por ordens biológicas, leis deste mundo, eu não nasci, mas eu nasci de um milagre, assim como Isaac, assim como Moisés, eu fico com uma certeza do invisível. Porque o meu nascimento, a minha vida hoje, ela veio da certeza do impossível. Então, na verdade, eu também posso crer na certeza, com a fé, no invisível. E uma coisa que pode parecer impossível, né, Cris, Vanessa? Pode parecer impossível para você que pessoas falhas possam ver milagres na sua vida. Não é verdade? Talvez você esteja aí pensando, mas eu não tenho a fé de Abraão. Imagina se eu tenho a fé de Moisés. Mas lembre-se de uma coisa, Abraão, embora seja o pai da fé, ele falhou na fé. Lembram daquilo, né? Ele teve o filho com a serva e tudo mais, tentando ajudar a Deus, mas não é o pai da fé. Ele falhou exatamente naquilo que ele era pai, não é? Tá certo? Então, a gente, quando estuda essa lição, a gente tem que cobrar ânimo. Eu não sei em que situação você está aí agora na sua vida com Deus, não é? Olha para o exemplo destes homens. Foi a fé, mesmo pequena, porque a Bíblia diz que pode ser pequena e consegue muita coisa. Mesmo pequena destes homens, fez com que milagres estupendos acontecessem na vida deles, como a Cris estava colocando aqui nessa questão. E é o que vocês já colocaram, né? É a corrida, né? Os altos e baixos. Eles passaram pelos altos e pelos baixos também da vida. Tiveram um momento que estavam fortalecidos na fé e tiveram aqueles momentos que foram enfraquecidos, né? E a nossa vida, ela é assim. Mas seguiram perseverantes. Seguiram perseverantes, continuaram. E hoje é o que para a gente? Um exemplo, né, a ser seguido. E a lista é grande, né? A gente tem outros personagens, grandes personagens, Enoque, Noé, Jacó, né? Mas, pastor, a lista também menciona um nome lá que eu queria que o senhor comentasse, Raabe. Por que entra na lista também? Você vê, olha, a gente estava discutindo esse ponto aqui e agora me aparece alguém com falhas bastante, para nós, né? Bastante visíveis e tal, né? E que a gente acha que uma pessoa como Raabe não poderia ser mencionada, digamos, numa galeria dessas, né? Olha que Deus maravilhoso que opera milagres nos lugares mais inesperados, nos corações menos prováveis, né? Então, Raabe, nós conhecemos a história de Raabe, a conquista de Jericó, né? Pessoas foram lá do povo de Israel, precisavam ser acolhidos, e a Bíblia diz que eles foram acolhidos por quem? Exatamente por Raabe, uma pessoa que tinha um conceito de vida, porque naquele tempo a gente fala de uma meretriz, de uma prostituta hoje, mas os conceitos relacionados com a religião antiga, o paganismo, podia ter levado Raabe a crer, e isso era fato, existiam religiões pagãs, né, cuja atitude de se prostituir era um ato de adoração. Isso até no tempo de Cristo, lá no Império Romano, já acontecia que tinha as prostitutas cultuais, né? Então, Raabe provavelmente pode ter sido membro ou estar imersa nesta cultura. Agora, Deus precisava de alguém para ajudar aqueles espias, né, que iriam conhecer a cidade, e Raabe se prontificou.
ela foi procurada, e o que eu acho bacana aqui na história de Raabe é o seguinte: Raabe, ela teve uma fé que não foi uma fé vazia. Esse é um conceito importante que a gente tem que ter na Bíblia. Alguns querem levar-nos a crer que há grupos evangélicos, inclusive os adventistas, que eles creem na salvação pelas obras, etc. Mas a fé, ela tem que ter mesmo obras, ela tem que operar. Não bastava Raabe crer que o povo de Deus era o povo de Deus e ficar lá sentada no muro sem acolher as pessoas que precisavam do seu apoio naquele momento. Então, Raabe não teve uma fé vazia, uma fé inócua, né? Sem ação. Ela acreditou no povo de Deus, fechou questão com o povo de Deus, acreditou na causa que eles defendiam e agiu naquela direção. Então, Raabe não está nessa galeria por algum mérito pessoal, mas pela confiança que ela teve em Deus de agir com coragem mesmo, sob o risco da própria vida. Certo, Cris? Certo, Vanessa? Mesmo sob o risco da própria vida, Rafael. Então, isso é fé, no lugar mais improvável. Entende? Então, se o seu coraçãozinho tem alguma dificuldade de crer que Deus possa fazer uma obra na sua vida, ou na vida de alguém que você acredita que não possa, lá no seu trabalho, na sua família, um filho, um tio, um parente, acredite, Deus pode fazer coisas lindas e maravilhosas em lugares pouco prováveis. Olha só. E a fé sem ação é pura ilusão, só para fechar aqui. Pura ilusão. Vanessa, aproveitar que você está com a palavra aí, fazer uma pergunta para você então. Na lição de quinta-feira, finaliza então, agora falando de Jesus, né? O maior de todos, né? Podemos dizer assim. E aí a gente volta ao tema da lição também. Autor e consumador. E eu queria que você explicasse para a gente aí o que significa isso, autor e consumador. Então, Jesus como autor e consumador da fé. Autor, se nós pensarmos no conceito original da palavra e o que ela quer dizer, autor é alguém que origina algo, né? Que começou algo, que fez algo. Jesus é esse, né? Ele como autor, ele fez muitas coisas como autor. Uma das coisas que ele fez foi concluir essa corrida que nós citamos aqui da fé, ele completou. E a corrida dele foi perfeita. Tanto que a gente hoje tem o livro dos recordes, né? Se alguém cumpre um tempo numa corrida ou em alguma coisa, no ano seguinte o outro quer fazer porque alguém já fez, é possível ser feito mesmo. Então ele já fez, mostrando para a gente. Então ele é autor de algo que ele concluiu. Olha que interessante, ele é autor de algo que ele mesmo concluiu, foi o único, né? Ele que começou tudo isso. Ele também, a vida perfeita de Jesus, tornou possível a nossa. Essa vida perfeita dele mostrar para a gente como é e como foi, e somente nele a gente consegue fazer a mesma coisa que ele fez, certo? A outra coisa também é que ele tem uma expressão de fidelidade divina para conosco. Ele é autor, ele é aquele que originou a fé. Como assim, Vanessa, ele originou a fé? Jesus originou a fé. Ele mesmo. É ele que nos dá. Tem um texto em Efésios que diz, Deus que opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua santa e boa vontade, não é isso? E aí a gente pensa num texto desse, é ele que originou essa fé em nós. Mas eu quero trabalhar um pouquinho a questão do consumador. Sim. Se ele foi aquele quem é o consumador? Aquele que consumiu, que concluiu algo, que aperfeiçoa, que termina. Só que a palavra, ela tem uma etimologia latina, e que significa consuma a dor. Consuma mais dor. Ou seja, Jesus, apesar da dor, ele consumiu, ou seja, ele concluiu a missão dele em fé. Em fé. Gente, aí você fala, não, mas para ele é Deus, ele é Jesus. Ele se fez homem como nós, sentiu as mesmas dores que nós, por isso que ele é consumador, porque ele, em dor, concluiu aquilo que ele se propôs a fazer, não é isso? Então, Jesus, ele é o precursor. O que é o precursor, gente? Vocês sabem que precursor é aquele que faz primeiro e dali ele vem mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, o que ele fez, mostra para a gente o que a gente tem que fazer. Então, o precursor de toda a fé que nós temos hoje e que nos dá garantias de ter certeza do invisível, do improvável,
Foi Jesus. Foi Jesus. Foi qualquer um desses heróis da fé? Não, foi Jesus. Como assim, Vanessa? Ele só veio depois, a maioria desses heróis da fé. Não, Jesus estava lá na criação. E foi ele lá junto com Deus, no plano da redenção, que se propôs a morrer por nós. Espera aí, quem então foi o autor e que originou a fé? Entenderam? Desde a criação do mundo, Jesus teve a fé nesse sentido de nos ensinar a confiar no que vai vir e na proposta de que ele ia consumar a dor, ou seja, terminar aquilo, concluir para nós. Então, eu só Sim, pastor. com essa ideia, né, em mente, eu gostaria de colocar uma coisa assim também, né, em cima disso que Vanessa está falando. A lição está muito rica, essa lição dessa semana, né? Então, Rafael, Deus, Cristo, autor e consumador, né, era o conceito que estava sendo trabalhado, ele tem a prática de terminar as coisas que começa. Ele tem a experiência, a força, o poder de começar uma criação e concluir a criação, né? Ele tem a capacidade, o poder, a força de iniciar a fé, o desenvolvimento da salvação na vida e na experiência de pessoas e concluir aquilo. Então, quando a gente estuda essa lição, a gente mais uma vez volta-se para Cristo, né? Se você se sente nessa jornada, e nós nos sentimos nessa jornada, e às vezes temos lutas para consumar a jornada, para terminar a jornada, olhe para ele. Né? Ele tem experiência em fazer esta coisa, desde o começo até o fim. Maravilha. Então ele está com você e pode ajudar você pela sua experiência, pelo seu poder e pela vida que existe nele. Né? Maravilha. Cristiane, diante de tudo isso que nós falamos aqui, comentamos, né, revisamos aqui histórias de personagens, grandes personagens da Bíblia, Cristiane, faz um fechamento para a gente agora, uma conclusão, né, do que isso tudo pode nos ajudar a nós hoje que precisamos concluir essa corrida. Então, olhando tudo isso que foi falado já e muito bem colocado, a gente só pode chegar a uma conclusão, que Jesus é o nosso espelho. Ele nunca pede nada para a gente pelo qual ele não tenha como provar que vai dar certo. Tudo o que ele pede para a gente, ele já provou, pode ir que dá certo, né? Então, assim, só que ele também não tira da gente o poder de não acreditar. Você pode não acreditar nisso, tudo bem. Você terá essa oportunidade, mas aqueles que querem acreditar terá muito embasamento em Cristo para saber que a nossa caminhada, a nossa corrida vai chegar ao fim e vai ser gloriosa e vitoriosa. Amém. Eu, só fechando aqui, a Cris falou muito bem, gostei da palavra que ela usou, né, Vanessa? Gloriosa, vitoriosa. A lição traz um texto, né? Caminho a Cris, página 105. É impossível para mentes finitas entender de maneira plena o caráter das obras daquele que é infinito. Para o intelecto mais esclarecido e a mente mais educada, o santo ser ainda será um mistério. Nossa. Por isso vamos para o céu, para estudar isso eternamente. Por uma eternidade, né, pastor? Maravilha. Você viu aí o tanto que esse tema é gostoso de estudar, de comentar. E olha só, a lição está quase chegando no final, né? 11ª, essa que nós estudamos. Tem mais 2 ainda. Tem muito mais emoção ainda te aguardando, viu? Acompanhe nos próximos programas. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelos exemplos de fé que o Senhor deixou escritos na Bíblia. Obrigado também pela certeza que nós temos de que o Senhor continua operando milagres no nosso meio. Nos ajude, Senhor, a concluir a corrida que nos está proposta, para que um dia nós possamos alcançar o prêmio que é morar contigo eternamente. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia, continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva, Adventistas Lago Sul, e até o próximo programa.